Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Salve. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema que eu tenho certeza que você vai fazer questão de curtir, compartilhar e dividir com a sua galera, que é políticos na igreja. Isso mesmo, você não ouviu errado, você não está ficando maluco e o Salve hoje vai abordar esse tema que tem trazido tantas discussões, tantos questionamentos e até mesmo defesas de filosofias e de verdades e inverdades dentro daquilo que são as suas rodas de amigos. E para isso nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, Bispo Davi, bispo da nossa igreja, advogado, que já dá aula há mais de 10 anos sobre política dentro daquilo que é a nossa universidade, a Unirenascer, e com certeza hoje esse bate-papo vai fazer aflorar de você quebras de muitos sofismas, de muitas verdades que você falam que são inegociáveis em você e vai fazer você enxergar a Cristo em meio a todo esse público. Bispo Davi, seja muito bem-vindo ao nosso Salve Podcast do A2. Olá, querida, Deus abençoe a tua vida e todos aqueles que estão nos acompanhando, uma grande alegria, chegou, hein? Chegou. A gente vinha marcando, desmarcando, mas chegou com muita alegria mesmo, é um tema que eu sou apaixonado, né? E a gente traduzir isso à luz da Bíblia, fica mais gostoso ainda, mais leve, descontraído, para que a nossa galera aí, salve, salve a todos que estão nos acompanhando, para que você possa realmente desmistificar. Hoje a gente quer aqui, é um tema muito usado, desidratar, sabe? Tira um pouco, baixa um pouco a bola, não se preocupa, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente vai falar aqui de coisa boa. Então já vamos começar daquele jeito, bispo, que vamos lá. Perguntando, por que nós temos tantos políticos no altar da igreja? Já comecei pegando indo lá no alto. Não, pegou leve. Sabe, Bruna, a gente, quando fala de altar da igreja, é um lugar muito precioso, né? A gente sabe que às vezes as pessoas elas ficam preocupadas por que o altar levar, por que fazer dessa maneira. Mas fato é que todos nós precisamos de representantes. Agora, no próximo dia 6 de outubro, nós vamos ter uma eleição. Todo mundo tem que votar, seja cristão, não cristão, tem a religião, não tem a religião, goste ou não goste, né? A partir dos 18 anos, 16 aos 18 não é obrigatório, mas a partir dos 18 é obrigatório. Então, o exercício da política, ele extrapola qualquer questão religiosa, e aí começa a importância de nós estarmos aqui nesse debate, num programa como esse, num podcast como esse. Porque, na verdade, quando a gente leva para o altar, nós não estamos levando o político, no meu modo de ver. Nós estamos levando alguém que possa dar voz à igreja no ambiente político. É muito diferente. Quando a gente trata de política, a gente tem que saber que a política ela tem uma base. A base começou lá na Grécia, quando as cidades elas queriam discutir algum assunto, então eles se reuniam, né, na polis, e ali eles discutiam numa praça, o Ágora, que se chamava. Olha e aí eles, que acham? Então a gente se reunia aqui, vamos fazer ou não vamos fazer tal assunto? O povo decidia, vamos, não vamos, a maioria vencia, e eles colocavam em prática. Esse é o exercício da política. A política é diálogo, política é discussão, política é representatividade, política é dar voz a quem não tem voz. Então, quando a gente trata do aspecto igreja, é dar voz em assuntos que são pertinentes ao povo de Deus naquilo que é necessário. Porque se nós não tivermos representantes que falem por nós, que façam a diferença, nós vamos ter um problema. Sim. A gente está num ano muito especial, que é o ano apostólico de Mordecai, né? Eu já vou começar a viajar, você me corta se eu delirar, por favor, tá? Não, eu quero mais. Porque é assim, quando Esther ela foi colocada como rainha, não era bem claro, talvez nem para Mordecai, aonde eles chegariam, o que seria. Para Esther, eu imagino que menos ainda, Mordecai era aquela voz que instruía. Esther estava na boa, no palácio, só no banho de óleo, no leitinho, curtindo, né? A primeira dama lá, imagina, cercada de tantas coisas boas. E de repente acontece algo inesperado. Quando vem uma lei articulada por Amã, que era o segundo homem mais importante daquele império, ele faz a lei com o anel do rei, ou seja, era uma lei irrevogável, estamos falando de lei, estamos falando de representatividade. E aquela lei dizia que todo o povo iria morrer. E de repente precisou de alguém influente, alguém que tivesse acesso ao rei,
alguém que tivesse voz diante do rei para que aquilo pudesse mudar. Aí tem todo o cenário que Sim. a nossa moçada sabe, a gente tem acompanhado. Mas Mordecai dá a direção profética, apostólica para Esther ao altar. Olha a voz profética, olha a voz apostólica. Esther vai lá. E eu entendo que Esther, essa representante do povo, naquela época, ela chega até diante do rei e faz o que ninguém poderia fazer. Exatamente. Então, empoderada, com uma chave na mão, ela abre uma porta que outros não poderiam. Então, eu entendo que essa relação igreja com políticos é para isso. E as demandas da igreja, elas são demandas muito específicas. Então, quando a gente fala de ter representante, é para proteger. Eu já vi quantas leis sendo assim bloqueadas. Por exemplo, leis que iriam liberar o aborto, leis que iriam flexibilizar certas situações que poderiam atingir as igrejas, o povo de Deus, porque não é só a igreja, também é outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco. Às vezes as pessoas dentro da igreja acham, essa tá para defender a igreja. Não, a igreja é como organismo vivo. A defesa da igreja é a defesa do povo. A defesa da igreja é a instituição, mas a defesa também das pessoas que compõem a igreja. A gente trata de valores, trata de modo de vida, trata de escolhas. Então, tudo isso é fundamental, Bruna, para que a gente possa realmente tratar altar com política, claro, com santidade, com direção, sempre com muito cuidado, mas desmistificar um pouco isso, porque é necessário. E na boa, se não colocar alguém que vai falar pela igreja, alguém que é contra a igreja, vai entrar. Falar. Sim. E vai falar da verdade dele. Exatamente. Daquilo que ele crê, daquilo que é o modo de vida dele e que pode ser contrário a nós. E às vezes por uma religiosidade, ou por um pudor, ou por algum tipo de sentimento contrário, as pessoas acabam, não, mas não pode misturar. E não há mistura, de fato não há mistura. Eu achei muito interessante que nós tivemos recentemente lá, a Michelle Bolsonaro esteve presente em um dos cultos da igreja e ela usou uma fala que falou muito assim comigo nessa questão desse conflito que existe entre o político estar no altar, não estar no altar, que ela falou, nós precisamos tirar dos nossos olhos aquilo que nos impede de enxergar a importância da política e parar de sermos religiosos quanto a este assunto. Porque desde, como o senhor mesmo descreveu muito bem a questão de Mordecai e de Esther, e eu estava pensando exatamente isso hoje à tarde, foi muito interessante que eu falei, poxa, tá aí um exemplo claro daquilo que nós estamos vivendo esse ano, que precisou ter uma voz que levantasse uma representante para que ela pudesse falar pelo povo. Então, se nós, como igreja, não tivermos essas vozes, onde nós vamos falar? E olha só que interessante, né? Que você usou perfeitamente a maneira, né, de enxergar. Ela falou pelo povo. Sim. O povo ia morrer em data marcada. Exato. Aí precisou de uma outra lei, porque não podia revogar aquela, que deu ao povo o direito de lutar. Sim. Uma lei, alguém teve que fazer. Exato. Um representante. O povo lá só esperando o dia da morte. Mas porque teve representatividade, não foi o dia da morte o Purim. Então se transforma em Purim por uma ação também política. Sim. E eu acho interessante, Bispo, a gente aproveitar essa vertente que nós estamos indo em relação àquilo que é a característica da pessoa que vai ter a voz para defender o povo e para falar, para a gente desmistificar também nessa galera a questão de eu sou de direita, eu sou de esquerda, por que eu, como cristão, não posso me posicionar e ter um voto diferente daquilo que está sendo falado no altar. Primeiro, eu vou falar da minha percepção, pastora Bruna. Ninguém me obriga a nada dentro da igreja. Nunca. Ninguém é obrigado a nada e não é porque eu tenho é colocado uma referência de alguém que ali atinge princípios, valores e que vai falar por esse povo que nos representa, que nós somos obrigados a votar naquela pessoa. Na minha percepção, eu tenho que saber quem eu sou no meio de tudo isso. Exato. Né? E o que eu estou, e eu queria que o senhor trouxesse pra gente um pouco mais claro essa questão de esquerda, de direita, de onde estou, para onde vou, o que eu defendo, o que eu não defendo e o que eu posso fazer. É interessante, né? Porque quando Deus cria o homem, diz assim, a Trindade reunida, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Relacionamento, Deus com o homem. Uhum. Depois Deus viu que precisava ampliar esse relacionamento. Ele cria a mulher, o homem se multiplica. Aí ele vê que ele precisa de regular, porque se não regulasse o relacionamento, ele ia virar uma anarquia. Uhum. Deus começa então a estabelecer critérios e leis dessa relação homem com homem. Homem primeiro com Deus e depois homem com homem.
Aí começam os problemas, porque Caim quer matar Abel, porque se achou injustiçado, e aí vem a origem de tudo aquilo, entra o pecado, óbvio, em Adão, né? Mas já pensando lá na frente, começa a ter essa ruína de valores. E isso, obviamente, impacta o desdobramento da sociedade. Sim. Né? Quando a gente traz a polarização, nós estamos falando de relação homem com homem. Né? A gente falou agora há pouco sobre o altar. O altar é a relação homem com Deus, ali é a igreja. Homem com homem, as pessoas, entre os seus pares, graças a Deus nós estamos numa democracia. Ninguém é obrigado a querer que essa tela é verde, eu gosto mais do verde. Não, mas tem que ser azul porque eu gosto mais. Não, tem que ser laranja. Você gosta do verde? Legal, eu gosto do azul, bacana. Tá tudo certo. O problema é como nós enxergamos quando a gente traz a luz da palavra. Exatamente. E aí a gente tem que começar a refletir sobre valores. Porque de tudo, a própria palavra diz, retém o que é bom e lançai fora o que não é bom. Então, em tudo a gente vai achar coisas boas e coisas não tão boas. Cabe a nós filtrarmos. Quando há uma direção, por exemplo, nosso apóstolo, uma pessoa extremamente inteligente, Sim. politizado, não é alguém que dá uma opinião porque acha ou porque... Uma pessoa que é envolvida, que sabe do que está falando, que é antenado, que sabe todas as movimentações, que conhece as notícias, você pode falar de qualquer assunto com ele. Então, isso, obviamente, quando a gente tem uma liderança que tem um discernimento, que tem uma sabedoria, que é antenado no assunto, isso nos facilita. E o objetivo, quando há uma direção, obviamente, que é de cuidado com a igreja. Ponto. Nada diferente disso. Né? Então, a gente tem que ter E você falou algo muito sério. Não há uma obrigação. Sim. Até porque o voto é secreto. Você pode falar para mim, bispo, eu vou fazer para fulano. E de repente você chega lá na urna e não faz. E o problema é teu. Sim. Sabe? É uma escolha tua. É da tua consciência. Isso é um direito constitucional. Né? Quando a gente vem e coloca alguma coisa como referência, é porque já foi se estudado, foi buscado. E às vezes a gente tem que fazer uma análise das movimentações, o que está levando aquilo. Nós temos que ser o porquê. Qual o motivo? Isso é bom, isso é saudável. O que a gente não pode é se fechar. Porque também pode ter o efeito oposto, né, Bruna? Que eu não concordo e também não quero saber e tal. E você não vai a fundo, não vai olhar ali o porquê que está se fazendo, dando aquele apoio, chamando aquela pessoa, né? E na boa, nem todo mundo vai ser 100%, não existe, né? Até Jesus com 12, um traiu, então não tem unanimidade. Jesus que fez o bem para tanta gente, eu fico pensando, né? Às vezes eu viajo na palavra, quando chega lá, aquele momento, quem vai soltar, Cristo ou Barrabás? E gritando Barrabás, o cara que voltou a enxergar, o paralítico que voltou a andar, e de repente pessoas que foram trabalhadas e amparadas pelo Senhor e que estavam votando contra uma tremenda injustiça. É óbvio que ali não era uma questão política. Sim. Mas no mínimo por gratidão. Os leprosos, 10 foram curados, só um voltou para agradecer. A gratidão, ela faz parte do caráter do ser humano. Sim. Isso tem tudo a ver com política também. Porque quando a gente fala de política, a gente tem que abrir esse leque. E trazer essa coisa de gostar ou não gostar, eu tenho que, Davi, né? Meu modo de enxergar, e minha opinião pessoal. Quando vem uma referência do nosso apóstolo, do que for, eu já sei que aquilo já foi orado, já foi jejuado, foi estudado. Pode não ter unanimidade, às vezes, na pessoa ou em qualquer ponto, porque, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Legal, mas tá tudo certo. Mas se tem um amparo, é porque tem um motivo. E que talvez eu não enxergue o motivo, mas eu sei que aquele motivo, ele é importante e eu não preciso saber. Eu preciso ser guiado, preciso ser direcionado. Sim. É muito interessante isso, bispo, porque a gente precisa compreender algumas coisas que eu acho que falta também. A própria palavra de Deus nos ensina que o povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente vê ali a colocação, a indicação, ou a pessoa fazendo parte daquele movimento, vamos assim chamar, mas a gente não está preocupado em entender quem é, de onde veio, por que está ali, o que defende, o que acredita, claro. Se tem correlação com aquilo que é o que eu tenho de verdades para dentro de mim, para aquilo que eu quero para minha família, para aquilo que eu quero para minha vida profissional, para aquilo que eu quero
como igreja também para o mundo. Então eu vejo sim que nós somos uma geração muito informada, mas ao mesmo tempo nós não somos pessoas que têm uma busca pela informação. Digamos assim, por ela estar muito fácil o acesso na nossa mão, a gente se baseia muito naquilo que a gente recebe. A gente é muito influenciado. A era dos influencers, né? Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter formação, né? Que são coisas distintas. A formação, ela te dá o formato. Sim. A informação, ela só te passa algo, né? Às vezes a gente quer passar alguma ideia sem ter essa formação, esse cuidado, sem ter esse estudo um pouco mais aprofundado de entender, né? Eu até brincava com você um pouco antes do programa, né? Na cruz, quando Jesus foi colocado, tinham 2 ladrões. Sim, não tinha? Tinham. Onde eles estavam? Um na direita e outro na esquerda. Então, coisa boa e ruim vai ter em todo lugar. A questão é que um deles se arrependeu e Jesus falou, em breve estaremos no paraíso. Olha só, a informação que ele recebeu, como ele digeriu, era a mesma informação do outro. Só que esse aqui pegou a informação, colocou no coração dele, se arrependeu, um processo relâmpago de formação que o levou a um estágio que o outro não teve. E a vida, ela é assim. Eu me preocupo um pouco com a geração de hoje. Eu vi que na gravação anterior você estava falando de Barça e de tal, né? Antigamente a gente parava, aí eu não tenho problema de falar de idade, a gente ia para a biblioteca da escola, abria a Barça, pegava o papel ao maço, anotava, né? Se descabelava e ficava e tal. Hoje, dá uma gulgada lá e acho que já sabe tudo. E tá tudo. Agora, então, com a inteligência artificial que ela traz ali, a pessoa nem lê para saber se aquilo tem coerência ou não. E tá tudo certo, e ela já conclui aquilo como uma verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque é bíblico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente também lida com um momento de muita militância, né? Muitas coisas. E eu estava comentando com o senhor que, às vezes, surge uma PL que, no macro do que ela significa, gera um turbilhão de comentários, de cancelamentos e de posicionamentos, por muitas vezes nem saber. E quando você vai realmente estudar o texto daquela PL, estudar o que ela compõe, você fala, poxa, eu estava errado. Só que essa parte ninguém comenta, a parte que o pessoal comenta é a parte do ataque. Então eu vejo assim que nós, como jovens da igreja, como futuro do país e tudo mais, a Bispa Felima, no outro podcast, falou sobre isso, que a gente às vezes não sabe quem a gente está gerando. Se a gente está gerando o futuro presidente, se a gente está gerando o futuro prefeito. E que eu acho que nós precisamos ser preparados para esse ambiente político. Então, como o senhor enxerga que nós, jovens, podemos nos preparar tanto para ser politizado, no sentido de conhecimento, para ter uma opinião, formar uma opinião, e para investir numa carreira política, que são duas coisas que eu enxergo diferentes. É muito legal isso que você está colocando, Bruna, porque... Bruna, né? Chama de pastora, de maneira mais, né? Ou Butch, porque às vezes Bruna, eles perguntam, quem é a Bruna? Aliás, eu vim descobrir que era a Bruna recentemente, né? Sempre a Butch. Mas o fato é que a gente vem de um tempo muito complexo. Os jovens, infelizmente, eles estão querendo fugir da política. A gente vê que não quero falar, não quero, ou tem uma opinião formada, é radical, não está aberto para o diálogo, que é uma outra questão também. Eu não sou dono da razão. Aliás, que bom que eu não sou dono da razão. Sim. Estou longe de ser dono. Dono é um só, que é Deus, e ele sabe de todas as coisas. Nós estamos em constante processo de formação. O jovem, quando ele se distancia, ele está gerando um vácuo, um abismo, que pode ser prejudicial para ele lá no futuro. Quando você me diz como achar um caminho de formação, tem várias maneiras. Desde você estar antenado nas notícias, o dia a dia, né? Tá lá, tá vendo o que está acontecendo no país, na sua cidade, na sua região, de você estar buscando informação que ela vai te dando este processo de formação, né? Até cursos, tem faculdade. Eu, por exemplo, sou formado em Direito. Em parte da faculdade a gente estuda também as ciências sociais, né? Que tem essa veia também política, tem ciências políticas, tem um monte de coisa que dá para quem quer, né? Esse jovem. Sim. Eu só estou assim preocupado, cadê os jovens que querem isso? E às vezes até por um preconceito, porque
às vezes a informação que ele recebe em casa ou numa faculdade. A gente vê quantas faculdades que são tendenciosas a certos segmentos polarizados e que é introduzido na fala do professor. Meu filho, outro dia, ele estava me contando na escola, hein? E ele não está na faculdade ainda. Escola, sim, ensino médio, que o professor de história, falando lá alguns absurdos e querendo introduzir certos conhecimentos que não tinham nada a ver. Só que a gente tem um diálogo aberto em casa. E ele chegou e falou: pai, olha o que o professor falou. E chegou indignado. Só que os outros alunos digerindo aquele conteúdo e aceitando aquilo como uma verdade. Exato. Então, assim, é muito complexo. A gente tem que ver que está enraizado no meio do ensino, está enraizado muitas vezes nas políticas públicas ser de X ou Y, né? De esquerda ou de direita. E aqui eu acho que a gente tem que fugir dessa discussão polarizada. A gente tem que pensar o que tem a ver com a gente, com os nossos valores, com o nosso modo de vida. Eu, por exemplo, faço parte da Comissão de Direitos Humanos, né? Da FENASP. Eu sou um dos membros efetivos da comissão. Uma das coisas que a gente discute, até porque quando a gente fala de direitos humanos há um certo preconceito, porque é um movimento assim e tal, mas eu falo, a questão não é essa, a questão é defender estilo de vida. Estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você quer? O que você quer para a tua família? O que você quer para a tua vida? O que você quer para os teus filhos? Porque às vezes alguém defende certos conceitos, mas não quer aquilo para o filho. Então vamos lá. Agora, recentemente, a gente teve uma decisão onde a pessoa pode portar até 40 gramas de maconha. Isso. Né? Uma decisão recente. Não estou aqui para discutir se está certo, se está errada e fugir aí de qualquer tipo de ataque, né? Que eu acho que nem é nossa função. Sim. Mas de análise. Você quer que o teu filho tenha 40 gramas de maconha na tua casa? Não. E você já parou para olhar o que é 40 gramas? Sim. É coisas absurdas. E a gente sabe que a maconha pode ir entrada para as drogas. Sim. Pode ir entrada para as drogas. E quantas mães, a pergunta é para a mãe que tem um filho que começou numa maconha e que foi se afundando nas drogas, o que ela acha disso? Exatamente. E veja que isso não tem a ver com igreja. Não. Mas tem a ver com a mãe que pode frequentar uma igreja ou qualquer outro lugar e que de repente sente a dor do que é ter um filho envolvido com droga. Nossa, você falou de PL ainda há pouco. Recentemente, estava se discutindo sobre o aborto acima de 22 semanas e em caso de estupro. Foi uma paulada para tudo que é lado, comentário e tal, aquela coisa, né? Tá bom. Ninguém parou para perguntar para a OMS o que eles acham? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde diz... Isso é técnico, eu estudei isso junto com a comissão. Nós tivemos um parecer que nós demos para um assunto similar a esse, mas de um outro caso. A Organização Mundial da Saúde diz, e isso é acatado pelo Ministério da Saúde também, era até então acatado, que a mulher, depois da 20ª semana, não é nem 22ª, 20ª semana, ela corre um risco absurdo de promover o aborto. Tanto para ela e a criança, então nem se fale, mas para a própria mulher. Estamos falando de questão técnica. Você sabe como que é feito um aborto depois da 20ª semana? Se eu não me engano, tem 2 tipos. Tem o que você coloca a medicação e o coração para de funcionar do bebê. E você sabe como que é colocado? Eles colocam uma agulha desse tamanho, que parece uma agulha de tricô. Sim. Eles introduzem na mulher, provoca uma parada cardíaca no feto. Que está com vida, porque se o coração está batendo, tem vida. E depois sabe como é tirado? Ele é cortado em pedaços para tirar de dentro da mulher. É um absurdo. Assim, eu particularmente não consigo nem imaginar, ainda mais sendo da área da saúde, sabendo todo o processo pós que isso traz para a vida de uma mulher, né? Por mais que para as pessoas que olham até possa parecer sensato de alguma forma por conta da forma que aquela criança foi gerada, vamos assim dizer, mas para mim não dá. Então veja, não dá, Bispo. Eu trouxe aqui para você um raciocínio. Sim, sem dúvida. Você pode concordar ou não. Sim. Mas um raciocínio sem falar de religião, sem falar de... Óbvio que os nossos valores eles estão bem claros. Sim. É questão técnica. Questão técnica e que às vezes a mulher ela passa por um problema que pode afetar a vida dela
pro resto da sempre. vida. Exatamente. E fora o fato de estar tirando, matando. Nós somos defensores da vida, eu vou matar. Sim. Aí as pessoas falam, mas no caso de estupro e tal. O caso de estupro, e a discussão era acima da 20ª semana. O caso de estupro, a lei já diz, já dá lá o direito da mulher, dela cometer o aborto legal em caso de estupro. Mas eu conheço mulheres que elas, mesmo em estupro, elas mantiveram a gravidez e depois mandaram para adoção, porque para não romper até com o sentimento dela de direito à vida, de sabe, valorizar a vida. Ela pode, de repente, não querer a criança, porque é fruto de uma situação tão absurda. E não somos defensores de estupro, não, hein? Não é isso, porque também as pessoas confundem. Mas nós somos defensores da vida. E eu conheço um caso de uma pessoa, Bruna, que é assim, foi até dentro de uma aula nossa, que ela me confidenciou depois que eu trouxe uma vez essa polêmica. E aí, pode, não pode, o que você acha e tal? E que a mãe dela foi fruto de um estupro, ela manteve a gravidez, ficou com a filha, e hoje essa pessoa aí, ó, tá aí, profissional, super profissional, cuida da família, e Deus deu uma baita de uma vida para ela, porque ela teve amor. O amor, ele tira tudo, o amor cura todas as coisas. É difícil a gente não entrar no assunto fé falando disso, né, Bispo? Porque Deus tem planos e propósitos que a gente desconhece para tratar coisas em nós, para nos habilitar a coisas. E um filho, uma criança, independente da forma que ele foi gerado, é um propósito de Deus para aquela família. É um propósito de Deus para aquela vida. Por mais que ele também possa representar dor em um dado momento, ele também é cura. Transforma a audição em bênção. Ele também é transformação. Então, é complicado a gente não misturar, né, aquilo que você está falando de expor só uma opinião baseada. Mas por quê? Porque isso é a nossa verdade. Exato. Porque a fé é algo intrínseco em nós. A gente crê em Cristo, a gente tem Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, tem coisas que não tem como você não trazer esses valores para aquilo que você vai expor de opinião e para aquilo que você vai falar. O que eu sinto hoje é que a gente tem pessoas muito preocupadas em ter razão. Eu preciso ter razão, eu preciso estar certo, eu preciso te convencer de que aquilo que eu faço é melhor do que aquilo que você pensa ou acha que é o melhor para você. E o caminho não é esse. São óticas diferentes, mas por isso que eu falei, naquele momento eu falei quem eu sou e aonde eu estou. Quem é você no meio de tudo isso? O que o Davi tem de experiência? Quem é o Deus do Davi que vai promover para ele determinados conhecimentos e determinadas falas? Assim como quem é o da Bruna? É verdade. É um ponto muito, muito importante, muito inteligente da tua parte, né? Até porque, Bruna, quando eu quero ter razão, eu já estou sem razão. Minha maneira de ver, né? Quando eu quero enfiar na cabeça do outro, quando eu quero fazer valer a minha opinião em detrimento do outro, eu já não estou sendo sábio. Até porque se eu não estou aberto para ouvir o outro, ou para pelo menos respeitar, posso não concordar, mas eu respeito a tua fala, eu respeito o que você acha, o que você pensa, aquilo que são os teus valores. Ok, tá tudo certo. A questão é que quando a pessoa ela quer, de alguma maneira, fazer prevalecer a opinião dela, no meu modo de ver, já está perdendo, deixa de ser sábio, deixa de ter, né, é igual o evangelho, né, voltando aqui, sim, né, antigamente a gente ouviu, é pelo amor ou é pela dor, e não é isso, porque não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor, e se for pela dor também está tudo certo, foi o caminho que ele escolheu, das escolhas, né, e uma vez uma pessoa virou e falou assim, Bispo, sabe por que eu gosto muito do senhor? Porque os inteligentes, eles aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com o erro dos outros. Né? Eu sempre estou vendo que o senhor está olhando para os outros, está tentando extrair o que tem de bom, o que não tem de bom, e não é impositivo. A gente sempre está aberto para o diálogo, sempre está aberto para a conversa. Isso é política. Sim. Política é eu falo e você fala. Quando estou falando, você está me ouvindo. Quando você está falando, eu estou te ouvindo. E de repente você tem uma opinião completamente diferente da que eu acho, estou te ouvindo e estou te respeitando. Em um determinado momento eu fiz parte, Butch, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Foi um período bem curtinho assim, né? Naquela época hoje a deputada Damares, ela era a presidente da comissão, dentro da OAB ela era responsável pela Comissão de Tolerância Religiosa. Né? Bem ela tranquilo. me viu, tolerância religiosa. Ela um dia foi na TV, me viu, Bispo, quero que você faça parte e tal. Eu fui em algumas, depois ela mudou, não consegui ter continuidade. Mas quando eu cheguei, tinha a pessoa representante do Candomblé,
tinha a pessoa representando o espiritismo, tinha a pessoa representante do católico e mais algumas outras religiões. Não tinha nenhum evangélico. Tinha nenhum. Aí eu perguntei para ela, doutora, mas por que não tem nenhum evangélico? Ah, porque o evangélico não mistura, porque o evangélico não sei o quê, porque evangélico e tal. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Não vai mudar o meu... Até porque a nossa formação, eu já fui, né, antes de me converter, eu fui de algumas religiões, a gente frequentou muitos lugares e tal. E a convicção é convicção, só que a base de respeito, ela tem que existir. Sem dúvida. Da onde começam as guerras? Do desrespeito. Onde começa o problema político? Do desrespeito. Quando eu cheguei lá, aí tinha um determinado representante, né, de uma das religiões, todo com o seu modo de se vestir e tudo mais, né? Cheguei lá abraçando. Ô, tudo bem, fulano, tal. Aí o outro, tudo bem, tal. Cumprimentando todos com respeito à pessoa. Sim. O respeito não muda a minha convicção. Exato. Eu não tenho que ser também, agora vou aceitar todas as... Não estou falando disso. O que eu estou falando é de respeito às pessoas. Eles pararam, olha, você é evangélico mesmo? Eles me perguntaram. Eu falei, antes de ser evangélico, eu sou pessoa, ou tem alguma coisa errada nisso? Sim. Não, porque evangélico nem abraça a gente. Porque quando vê assim, fala que já é do demônio, que é isso, que é aquilo e tal. A minha convicção não vai inibir a minha ação. Eu falei, mas e que isso muda? Se você me respeitar, eu te respeitar. A gente não está numa comissão de tolerância. A tolerância já começa no meu cumprimento. A pessoa chegou aqui, você mal olha para minha cara, eu mal olho para tua cara. E aí? O que tem a ver? Isso tem nada a ver. Exatamente. Daí, caramba, gostamos desse bispo e tal, né? Uhum. E aí foi que a gente desarmou um pouco. Exatamente por esse tratamento. Só que os posicionamentos lá não eram posicionamentos sobre religião. Era exatamente o inverso, sobre tolerância. O nosso país é um país laico, está na Constituição. Sim. Quando você abre a Constituição, você pode pegar no Google agora, vai lá procurar Constituição. Ela já, logo de cara, ela já traz a laicedade do Estado. O que é isso? O Estado, ele aceita todas as religiões. Diferente de alguns países que impõem determinadas religiões. Sim. E se o Estado aceita, então eu respeito, posso não gostar, não compactuar, posso achar que os valores são diferentes, mas eu respeito. Quando a gente fala, por exemplo, de liberdade religiosa, eu não estou falando de liberdade crente. Crente. Sim. É liberdade religiosa, ou seja, a religião A, B, C, D, E e os evangélicos, cada um no seu espaço. Perturbação de ordem ao culto. Não é só para o nosso culto, da nossa maneira, que não pode sofrer nenhum tipo de perturbação. É qualquer tipo de religião. Imunidade tributária de templos religiosos. É para todos. Está na Constituição. Sim. Mas é para todos. As pessoas vêm e brigam, porque é a bancada evangélica, porque tal. Mas ali, todo mundo está se beneficiando de uma imunidade constitucional, porque de alguma maneira, o fundamento da lei é que de alguma maneira eles estão ajudando a sociedade. E eles estão entrando, seja qual for a religião, está entrando em áreas que o poder público muitas vezes não entra. Está fazendo ação social. Está ajudando o próximo que o poder público muitas vezes não consegue. É claro que nós evangélicos a gente tem uma veia social mais aguçada, a gente tem uma proatividade em certos assuntos, mas veja que quando a gente trata do aspecto político-religioso, a gente está trazendo esse equilíbrio. Sim. Onde há o respeito entre as pessoas. E eu volto a falar o que eu falei ainda há pouco, Butch. Uma coisa é a minha relação com Deus. E outra coisa é minha relação com as pessoas. Sim. A política está nessa esfera. É eu contigo. E você comigo. Eu vou assim, né, naquilo que eu enxergo o bispo até além. Porque se nós somos aqueles que foi enviado por Cristo para ter voz e apresentar Cristo para as pessoas, como nós não vamos ter essa relação entre? Como não vai haver esse primeiro respeito para que tenha o primeiro contato?
Paulo se fez de Exato. louco para que muitos ganhassem alguns. Então eu acho que isso é algo assim que é essencial na vida do cristão. Sim. É a gente entender que, até porque a gente aprende e sabe, a palavra nos ensina que nós não vamos convencer ninguém a nada. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se nós não nos fizermos presentes nesses ambientes, o Espírito Santo não será presente nesses ambientes. Com certeza. E aí que vai começar a transformação e vai trazer. E tocando nesse assunto e de forma um pouco mais prática, Bispo, por exemplo, se um jovem hoje, nós temos um jovem que é potencial e ele gostaria de entrar literalmente na carreira política, para ser um vereador, para ser um deputado, para ser um senador, para futuramente construir a carreira dele. Qual é o primeiro passo? Ele precisa se filiar a partidos? Ele precisa ter uma formação específica? Ele precisa do quê para ele poder começar a trilhar esse caminho? Pode me ligar, me procurar na igreja. Tá bom. A gente já vai envolvendo, tem muita coisa para a gente fazer. A igreja é organismo vivo. A gente já põe aí realmente para pegar e pôr a mão no arado, né? O jovem que quer, que tem esse desejo, vamos junto, vamos embora. Então, já deixa seu nome aí no comentário que a gente vai anotar e vai passar pro bispo, hein? Pode passar, pode me procurar. Esse acho que é o primeiro passo, se envolver com assuntos que tenham a ver com a política. Porque a política, ela começa dentro da sala de aula. Não tem aquela coisa de eleger o representante da sala. É verdade. Eu fui representante de turma, eu fui representante de conselho escolar, depois na época de fazer formatura lá, é a gente que organizou a formatura da faculdade e tal. Ele sempre gostou dessas paradas, né? E às vezes até quando não queria, eles colocavam, né? Teve uma vez, eu lembro na faculdade, na faculdade não era nem evangélico nem nada, nem metido em política nem nada, mas uma vez na faculdade tinha um professor aqui muito ruim e tal. Quando o professor foi embora, eu fui lá, falei, peraí, fecha a porta. Eu falei, queridos, eu não sei se o problema é comigo, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas eu não tô entendendo nada. Pra vir aqui, abrir o livro e ficar lendo, até eu faço. Sim. Aí todo mundo, é verdade e tal. Tá bom, vamos falar com a diretoria. Aí a gente fez uma comissão, vamos falar com a diretoria. Aí depois destituir o representante de classe, falar, agora o representante é o Davi. Né? Eu falei, eu não me candidatei a isso, né? Não quero, não, você tem que ir. Exatamente porque é esse envolvimento com a comunidade, é envolvimento no dia a dia, é entender as necessidades, às vezes ali do bairro, da família, um olhar diferente para a família, um olhar diferente até para a própria igreja. Quantas ações sociais, que elas são de fundo também políticas, a gente faz num aspecto muito limpo, muito genuíno. Quando a gente vai numa comunidade entregar uma cesta básica, nós estamos fazendo uma ação social, mas é uma ação que o governo politicamente, por políticas sociais, ele deveria fazer. Sim. Então nós estamos ali praticando no fundo um pouco de política, sem sermos políticos e sem querer nada em troca disso. Lembra na pandemia? A gente se levantou, correu, pega e vai e corre. E a gente fez o que os políticos não fizeram. Então, o jovem que quer, ele tem que estar envolvido nisso, ele tem que procurar esse assunto, ele tem que estar antenado, tem que estar vendo notícia. Aí depois, obviamente, vai entrar no processo de formação, vai fazer depois um curso, uma faculdade de ciências políticas, se for o caso, ou uma faculdade de economia, uma faculdade legal também que tem... Às vezes a gente acha que economia é um assunto específico, mas a economia fala mais de política do que de economia, até porque vai ali, de alguma maneira, afetar a política econômica. Hoje, a coisa mais importante no país é a sua política econômica. Então, pode ser uma faculdade legal de fazer, uma faculdade de direito também que abre a cabeça. Falando de faculdade, né? Mas tem tantas outras coisas, tantos assuntos que cavocando. Outro dia eu fui numa reunião com a secretária municipal de assistência social aqui em São Paulo. E a gente, numa conversa boa, gostosa, fui resolver um assunto debaixo de um envio, né? Só que a conversa foi... E ela começou a falar de tanta coisa que poderia se fazer, de tanta coisa que às vezes tem até no próprio governo, no próprio município, e que a gente nem sabe. Eu falei, meu Deus... A cidade, por exemplo, de São Paulo, eles têm isso com a secretária de gestão pública da cidade, né? Uma pessoa que conhece todos os números da cidade. Tem uma parceria com um jovem aprendiz, onde eles fazem a captação e dão um primeiro emprego com um salário maior que qualquer estágio por aí. Olha só. E a gente não sabe às vezes disso.
Exatamente. Então, quem quer estar envolvido com política, ele precisa se ambientar, precisa ir em algumas reuniões lá do Conselho do Bairro, sabe? E começar, e dentro da igreja também, a gente trata de tantas coisas, que me acompanha, vamos junto, eu tô aqui à disposição para, de alguma maneira, óbvio, a gente tá sempre engatinhando, sempre muito a aprender, mas do pouquinho que a gente tem, se puder colocar sementes que amanhã deem frutos, meu Deus, com grande alegria, mas tem muita coisa que a gente pode até pensar em montar uma carreira, né? Um passo a passo para quem realmente deseja. Porque o que a gente vê, né? Assim, a gente que lida com eles todos os dias, que tá ali na prática, no dia a dia, eles têm um desejo de uma revolução, de ser revolucionários, e vem com essa unção do apóstolo, né? Que fala, vai pra cima, vocês têm que fazer, tem que acontecer, mas eles não sabem por onde ir. Então, muitos têm o desejo, têm o ímpeto de falar, poxa, talvez eu seria um bom prefeito. Tá, mas vamos lá, para você ser um bom prefeito, começa como? Não é só você sentado no sofá da sua casa militando no Instagram. Eu vou falar uma coisa... Querendo achar que você sabe de políticas públicas porque você leu que o fulano de tal posta. Eu posso falar uma coisa polêmica aqui? Deve, bispo, deve. Olha, me perdoem, viu, não, queridos? Essa aqui eu vou falar um negócio, assim, só pra gente meditar, só Sim. uma linha de raciocínio, né? Às vezes o jovem, ele quer fazer a revolução. Ok, tudo certo, vamos ganhar o mundo, vamos fazer uma revolução. Ótimo, mas como é que eu faço uma revolução fora se não começar de dentro? É esse o ponto, bispo. Se eu não consigo nem revolução, eu saio na igreja, vou ganhar vida, faço, acontece, não sei o quê. E dentro de casa mal converso com o pai, com a mãe, com o irmão, com coisa assim. Então alguma coisa pra gente pensar, né? Aí tem uma outra também. Aí eu quero ser um missionário na África. Nada contra, sou a favor e acho muito top isso. Mas tá bom, vamos pegar na minha mão, vamos lá na comunidade que eu tenho do lado da igreja. Vamos começar na missão lá, cara. Aí a gente chama pra evangelizar, ai não dá, ai não posso, ai não sei o que e tal. Mas pra fazer a missão lá no não sei aonde, então peraí, nós estamos falando do quê? Qual o propósito? Porque tudo na minha vida tem que ter propósito. Se não tiver propósito, não sirvo. Então, para fazer aquilo, eu não sirvo. A minha profissão virou propósito, virou ministério. Eu não sou advogado, eu sou bispo. E Deus usou a minha profissão em prol da obra. É um ministério. Eu até brinco com o apóstolo, né? Os advogados são tudo meio mal falados, tem piada de advogado, tem tudo não sei o quê. Eu falo, o senhor é tão ungido, tão abençoado, um homem tão diferenciado, que Deus me colocou com a minha vida do teu lado, viu? Ó, como um advogado diferente, né? Eu brinco com ele, né? Diferente, enche o saco, né? Na liberdade, na brincadeira. Mas como que então eu quero revolucionar o mundo se às vezes eu não revoluciono ali em pequenas atitudes, no meu dia a dia? O avião, ele não começa no ar, ele começa no chão. E é no chão que ele vai ligar a turbina. É parado. Ele não liga a turbina quando já tá andando. Ele para, ele liga a turbina e pega muita força, muita ali, ó, pezinho no chão. Então tem que ligar a turbina, você que tá aí acompanhando, dentro da tua casa, no teu bairro, com a tua família, com os teus amigos. De repente quer fazer a revolução, mas às vezes tem dificuldade de conversar na própria igreja. Um com o outro, fica um grupo aqui, outro ali, ou não tá aberto para, de repente, fazer alguma coisa que tenha um interesse da família. Ou a gente usa a igreja como mecanismo de fuga. Então me enfio na igreja, me distancio da família, agora eu quero fazer uma revolução porque eu não consigo dentro de casa. Aí é um problema de autoafirmação, e eu preciso ser sincero comigo. Sim. Eu preciso ser leal comigo, com os meus valores. Então, meus queridos, quer começar? Comece em casa. Nosso primeiro ministério tem que ser em casa. Nossa primeira igreja é a nossa casa. Você quer revolucionar o mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Exatamente. Então, no meu modo de ver, e eu assim, tenho isso como valor, né? Uhum. E eu digo isso como princípio de vida. Se eu não tiver com a minha casa bem ordenada, não tem como ordenar o resto. Tem infelizmente, um último ponto que eu quero trazer aqui, porque a gente já tá aqui, bispo, tá quase acabando, e é triste ter que falar isso, que está quase acabando, mas porque o conteúdo tá riquíssimo. Mas tem um ponto muito que eu enxergo como estratégico e necessário da gente falar. Nós vemos hoje que o mundo da política ele é visto com maus olhos, no sentido de existência de corrupção, de transgressão de valores, enfim, tudo que é aquilo que é o ambiente do mundo nos mostra.
Aí levanta-se nós, povo de Deus, cristão, cheio de convicção, com valores e princípios inegociáveis, e eu entro neste lugar. Isso não é só na política, vamos deixar claro. Todas as profissões têm o lado positivo e negativo, como nós falamos até aqui. Mas como se manter conectado a esses princípios e valores no meio aonde há um desfavorecimento disso? Vou dar um exemplo mais prático. Nós temos aí que a nossa geração acompanha, que tem acompanhado o Nicolás Ferreira, o deputado Nicolás Ferreira. Ele é um cara que tem voz, e tem voz na juventude, em relação à política. Porém, ele é extremamente polêmico. Extremamente polêmico. E ele bate de frente, e ele fala, e ok. E ele está se tornando uma referência, onde a gente escuta muitos jovens falando, pô, quando eu vou poder votar nele? Né? De outros estados, a não ser o estado que ele está, que é onde é permitido o voto para ele. E aí a gente olha para o Nicolás e enxerga um Nicolás posicionado nas questões da igreja, nas questões de princípios, nas questões de valores. Mas aí a pergunta que fica, eu vou precisar sempre viver essa guerra para me manter, ou como eu me mantenho no meio daquilo que é o errado, continuando sendo certo? Para mim é uma resposta muito simples, sabe? Tudo na vida é feita de valores. As suas convicções vão dizer quem você é. A árvore é conhecida pelo fruto. É bíblico. Quando a gente olha para a vida de Daniel, que superou 4 grandes reinados, e ele manteve íntegro. Desde o começo, quando em Daniel 1, ele pede para fazer um jejum, que ninguém nem... Você imagina jovem, chega lá de outro lugar, fruto de um escravo, é levado para um maior império, mais rico, com todas aquelas iguarias, ele pedir para se separar. Valores. Os valores estão ligados às convicções, e as convicções mostram quem nós somos diante de Deus, diante das pessoas. Porque não adianta só mostrar para as pessoas e não mostrar para Deus, ou querer só mostrar para Deus e não mostrar para as pessoas. Então, precisa ter. Quando você fala, por exemplo, do Nicolás, ele vai e ele fala daquilo que ele crê. Sim. Né? Às vezes de maneira mais polêmica ou não, e tal. Ele tem a personalidade dele, que foi o que o fez, o que o projetou. Né? Aliás, eu fiz o curso dele até, porque eu queria entender algumas coisas, alguns valores, alguns princípios do que ele traz e tal, e numa caminhada que eu tô agora, a gente tem que absorver tudo, né? E é legal você ver um jovem aqui que ele pode me ensinar, e isso é top, né? Mas fato é, Bruna, que tudo na vida é fruto da tua convicção, é fruto do teu valor. Eu te digo uma coisa, a pessoa que ela é mal intencionada, ela vai ser independente do ambiente. A pessoa que tem valor, ela vai também ter valor independente do ambiente. Há um tempo atrás, isso que você está falando, eu tive que fazer uma reunião lá em Brasília. Resolver uma demanda da igreja. Fui lá, uma determinada pessoa me convidou para um jantar que eles iam fazer lá. Eu liguei, claro, sempre, pai, que senhor acha? Não, vai e tal, ok. Avisei em casa, Adriana, tô indo lá e tal, né? Cheguei lá, um lugar bacana, legal, sabe? Nossa, super refinado e muito legal, comida boa, sabe? Daqui a pouco começou uma baixaria lá, começaram a tocar, daí tal, eu peguei e falei assim, chamei a Adriana, minha esposa, Bispadri, mandei uma mensagem para ela, fui. Ela falou, já jantou? Eu falei, não, você estava beliscando e não tinha o jantar lá, mas estava conversando com o outro, que obviamente todo ambiente te gera relacionamento. Você tem que fazer o teu network, né? E ali a gente só gente importante, só gente assim, sabe, de relevância no cenário, né? E conversa com outro. Quando eu vi aquilo lá, eu já peguei e falei, tchau, fui. Aí quando eu cheguei no hotel, tirei uma foto assim dela, tô já deitado na cama. Né? E a gente brinca porque com ela a gente não tem isso, ela super confia, não tem, né? Eu falei, graças a Deus, agora eu tô em paz aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Para mim, quando começou aquela movimentação, começou já a me fazer mal. Já passou, acho que passou do ponto. A gente tem relacionamento com todo tipo de gente, mas para mim tem que ser sempre no aspecto profissional e naquilo que vai atingir os interesses do que eu fui buscar. Sim. Ok? Passou disso, vira um problema. Aí que começa a quebra e o rompimento de valores. Eu não posso. Valor é inegociável. Se você tem consciência disso, você se move em qualquer ambiente. Você não tem problema. Eu chego nos lugares, as pessoas às vezes me respeitam mais do que a igreja.
Por que não? O bispo de igreja, pelo amor de Deus e tal. Às vezes a gente vê o comportamento das pessoas, o cuidado, às vezes até em falar. Às vezes falam, ai bispo, desculpa, né? Ou uma roupa um pouco mais assim. Aí você vê as mulheres mais, não, pelo amor de Deus. E eu, né? Nossa postura. Então, sabe, Bruna, tudo passa por valores, por cuidado. Se você tiver uma pontinha tua mal resolvida, vai se consertar com Deus, vai tratar com o pastor, com o bispo, mas não deixe isso mal resolvido, que isso vai te pegar lá na frente. É o ponto crucial, né? Eu acho que uma das principais características que nós devemos buscar enquanto jovens é a convicção. Total. Né? A convicção dos nossos valores, de quem nós somos e o que nós queremos para as nossas vidas. E, diante dessas situações que o senhor mesmo trouxe, a gente tem o discernimento, né, bispo, do Espírito Santo, que vem um incômodo muito grande, porque você não faz parte mais daquele ambiente. Então, como você mesmo disse, o seu papel foi até o ponto X. No Y já não é mais. E se aquilo não te serve, você simplesmente sai. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para lidar com o dia a dia, né? Bruna, ou eu me converti ou não. Ou não. Senão era melhor ficar no mundo. Exatamente. O dia que eu me converti, eu tinha 23 anos quando eu me converti, né? Conheci, era baladeiro, tal, gostava de sair, não sei o quê. Nunca usei droga, nunca, né? Os amigos, eles eram seletos, né? Mas a gente conhecia a vida noturna, né? A gente tinha relacionamentos e tudo. Quando eu me converti, eu falei para Deus, eu não quero mais ser igual que eu era antes. Porque se eu praticasse e fosse, de repente, dar algum tipo... Então, por que eu vou para a igreja? Tá errado. Então, a gente virou uma chave. Aí eu conheci a minha esposa na igreja. Eu a conheci na igreja. Minha esposa, ela morava na época em Poá e eu me converti na igreja de Santana. Querida, é longe. Você não faz ideia da distância de um lugar para o outro. Outro dia eu falei para ela assim, o que você foi fazer em Santana, minha filha? Ela falou, fui pra te conhecer. É a mesma coisa que o Tota fala, bispo, porque eu era da Moca e ele de Taboão da Serra. Então... Eu nunca tinha pisado em Taboão, fui no dia que eu conheci ele. Aí eu falei, eu tinha que ir pra Taboão só pra te conhecer, porque eu nunca tinha pisado lá, não é possível. Graças a aquela do Xeré, cidade tão distante, né? É isso mesmo. E quando nós começamos a namorar, que tem a ver com o nosso assunto, nós tomamos uma decisão, porque ela também se converteu depois e tal, que no Senhor nós seremos virgens. Que do momento em que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente ia tratar conforme os valores que a gente estava ali. Então a gente namorou 3 anos e 3 meses, 100% na santidade. Olha que exemplo. A ponto, às vezes, até de eu chegar na casa dela em Poá e eu saber que, assim, às vezes a tua carne não... De falar, não abre, não vem, tal, vou embora. De pegar, eu cheguei a ter vez de sair de São Paulo e ir para casa dela, nem entrar e voltar. Porque eu tinha que manter o que? A minha integridade. Eu aprendi, Bruna, a colocar alguns limites em mim. Se eu ultrapassar esse limite, vai dar multa. Sim. Não adianta. Então, quando eu vejo que você está chegando em qualquer que seja o assunto da vida, naquele limite, eu recuo. Eu não vou querer pagar para ver. Eu já paguei muito para ver na vida, antes de conhecer a Jesus. Ele não me trouxe nada de bom. Então, quando a gente traz política, os ambientes e tudo, glória a Deus, aí eu caso com a minha esposa, a gente casa em santidade. Foi fácil? Não foi, mas a gente manteve. Deus abriu tudo, Deus nos deu casa. A gente não tinha dinheiro nem para lua de mel, Deus nos deu lua de mel top. Tudo. Aí a gente ganha casa e, de repente, a gente não tem nem um sofá na casa, porque e agora? Como é que vai fazer? E de repente o irmão dela faz a maior venda da vida dele, liga assim, que vocês estão precisando? A gente também igual aquela música, casa engraçada, não tinha nada. Não tem. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou transferir um valor de presente de casamento para vocês compram o que vocês quiserem. E deu um baita de um valor lá, que a gente usou na lua de mel, compramos sofá, mesa, geladeira e tal. Deus usou a vida dele para nos abençoar e eu sei que é fruto da santidade. Quando eu olho para o meu filho e eu sei da integridade do meu filho, que hoje, 17 para 18 anos, que ele conseguiu se conservar, se preservar também em meio a um ambiente da moçada que muitas vezes é atrativo, eu sei que é fruto da nossa oferta lá de trás. Se hoje eu sou um bispo, eu sei que é fruto da nossa entrega, dos valores que a gente preservou e que hoje eu colho fruto que talvez eu não imaginasse. Eu não imaginar que hoje já está no podcast falando com você. Sim. Quando eu olho para 24 anos atrás, não imaginar que eu ia ser um bispo da igreja.
Eu não imaginar que de repente Deus ia me colocar em certas situações como uma pessoa, né, debaixo de um envio para fazer a diferença, para ter um altar para pregar, para ter vida para cuidar. Eu não conseguia imaginar. Quando eu olho para trás, eu vejo a vida pelo retrovisor, mas eu sei que tudo é fruto daquilo que nós semeamos e que a gente colhe, porque a colheita ela chega. E tratar a política é isso, é você preservar os valores que são importantes para você, como Daniel, não se contaminar e ainda que te mandem para a cova, por causa da tua religião, por causa dos teus valores, Deus é Deus que livra. Aí ele chega diante do rei e fala assim, rei, achei inocência diante do meu Deus. Acabou, valor é imutável e essa é a diferença. Glória a Deus. Bispo, obrigada por esse papo. Sei que tem um spoiler aí de um projeto que o senhor dividiu com a gente, que logo mais, viu, pessoal? O Bispo vai gravar uma série de personagens bíblicos com relação à política, então não perde, segue o Bispo no @ dele, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, para você ter mais conteúdo. E, Bispo, pra gente encerrar, política na igreja, sim. Sim. E por quê? Sim, por quê? Porque a gente precisa de quem nos represente. A gente precisa dar voz. Se você não der voz para alguém que é da igreja, você vai dar voz para outro que pode ser contra você. De repente você está armando para si próprio. Voto. Agora a gente vai ter as eleições, dia 6 de outubro. É importantíssimo. Dê valor ao teu voto. Seja consciente do que você está fazendo. E isso é o que faz a diferença. Então, política na igreja, eu concordo. Óbvio que a igreja é igreja, política é política. E a gente precisa misturar, mas a gente precisa de que um dê cobertura ao outro. Então, só a favor, precisamos mesmo que tenhamos mais políticos evangélicos, cristãos, pessoas que realmente tenham valores para defender os nossos valores. Fica aí com tudo isso, esse conteúdo, deixa sua cabeça aí, viajando aí naquilo que é a palavra, os conceitos, os princípios e os valores espirituais que a política traz. E não perca os nossos próximos episódios, obviamente, vamos trazer o Bispo Davi para mais debates e mais questões políticas. Deixa o seu like, curte, compartilha e a gente te espera no próximo Salve. Tchau, tchau.